101 Conselhos para Militares, devocionais no livro de Provérbios. Projeto de conclusão do mestrado em Ministério Cristão, pelos pastores Heber Cunha e Jonatas de Lima, orientados pelo Dr. David Murk, do Seminário Bíblico Palavra da Vida. O Brasil é o 11º país em poderio militar no mundo. Sua maior força é seu grande efetivo, cerca de 400 mil militares na ativa nas Forças Armadas, aproximadamente 2 milhões de reservistas por ano, quase 500 mil policiais e bombeiros. O público-alvo pode chegar a 3 milhões se considerados ainda os militares da reserva remunerada. Os quartéis são um verdadeiro campo missionário. O militar é um cidadão distinto, sujeito a leis específicas, treinamento rigoroso, situações de risco e vida em coletividade. Apesar da exigência de uma conduta ilibada, pouco se faz para treinar o caráter do militar. Muitos militares estão vulneráveis à corrupção, imoralidade e vícios. Alguns tornam-se violentos e insensíveis até com os familiares. O Brasil ocupa a 8ª posição no ranking da América Latina no número de suicídios. Em 2009, o risco relativo de mortes por suicídio entre policiais do Rio de Janeiro chegou a ser 7 vezes maior que o restante da população. A capelania militar não consegue atender toda a demanda da tropa. Não há nenhuma literatura devocional específica para os militares. O índice de suicídios é menor entre os militares religiosos. Atualmente, frentes missionárias se esforçam para unificar trabalhos evangelísticos entre militares. A Aliança Pró-Capelania Militar Evangélica do Brasil, União dos Militares Cristãos Evangélicos do Brasil, Militar Cristão, Associação Missionária dos Militares Evangélicos. Dados da UNCEB demonstram que o nível espiritual, ético e moral melhora com a evangelização da tropa. Aqui, o exemplo de um pequeno grupo com bombeiros militares do Rio de Janeiro, na cidade de Cambuci, onde o pastor Heber tem reunido para um tempo de louvor e estudo da Palavra de Deus. As soluções propostas são cooperar com as organizações que trabalham na evangelização dos militares, produzir literatura bíblica cristã de qualidade para auxiliar os que labutam nesta seara, escrever devocionais para serem disponibilizadas para militares, tanto da ativa quanto da reserva. Objetivos: publicar um livreto de bolso com 101 devocionais para militares, empreender esforços junto a organizações missionárias para a distribuição nas Forças Armadas e Forças Auxiliares, propagar o Evangelho por meio de literatura bíblica cristocêntrica, levar o leitor a um breve momento de comunhão com Deus diariamente, confrontar e apontar para Cristo por meio de devocionais escritas em forma de conselhos práticos e propor pequenas orações guiando a mente e o coração para a vontade de Deus. Pastor Heber é bombeiro militar do Rio de Janeiro, subtenente na ativa a partir do ano 2000. Pastor Jonatas é sargento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Reserva Não Remunerada, de 1983 a 1987. Integrou a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, de 1987 a 1993. Heber Cunha é bacharel em Teologia e mestre em Ministério Cristão e pastor da 2ª Igreja Batista em Cambuci, Rio de Janeiro. Jonatas de Lima é bacharel em Teologia, pós-graduado em Docência Superior, mestre em Ministério Cristão e pastor da Igreja Batista da Família em Barreiras, Bahia. Em visita à editora Imprensa da Fé no ano de 2015 em São Paulo, fomos encorajados a escrever um livreto com devocionais para militares. Por que Provérbios? Provérbios apresenta sentenças curtas sobre os grandes temas da vida, guia o leitor na busca pela sabedoria que tem seu princípio no temor do Senhor, e confronta o coração decaído e expõe a real necessidade de um Salvador. Lemos a Bíblia literal e historicamente nesse livro e recebemos conhecimento moral que produz compreensão ética, o que nos leva a uma vida mais profunda com Deus. A fundamentação da pesquisa foi feita principalmente pela revisão de literaturas teológicas, sobretudo de cunho devocional, entre elas o Mapa do Tesouro, do Dr. David Murk, Pão Diário, da Rádio Transmundial e séries de devocionais Gotas, do pastor Hernandes Dias Lopes. Tendo em vista que a falta de tempo com Deus é um dos maiores impedimentos para o crescimento espiritual, o material produzido oferece ao militar a oportunidade de uma breve meditação. Os temas em forma de conselhos atrairão a leitura da Bíblia, disciplinando na busca pelo Senhor. Modelo de devocional: dedique-se à disciplina espiritual. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Provérbios 23:12. Um militar bem disciplinado dedica-se integralmente ao serviço, obedece prontamente às ordens superiores, observa as prescrições regulamentares e corrige suas atitudes.
A disciplina garante nosso bem-estar e mantém a ordem em nossas instituições. Por isso ela deve ser consciente, interna e dominar o coração. Com o mesmo empenho que nos submetemos à disciplina militar, precisamos nos submeter às disciplinas espirituais. A busca pelo conhecimento de Deus, o apego às Escrituras e a prática da piedade nos levarão a uma vida de sabedoria. Procure ler a Bíblia e orar diariamente, chegue-se a Deus e Ele se chegará a você. Deus deseja que seus filhos tenham a alma purificada, elevada e enobrecida. A oração e a meditação constante na palavra de Deus transformam a alma e a semelhança de Cristo. Uma oração: Senhor, dá-me um coração disciplinado e inteiramente dedicado a Ti. Nosso muito obrigado. O covarde nunca começa, o fracassado nunca termina, o vencedor nunca desiste.